Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a rádio da família, da nossa igreja, da nossa arquidiocese. Hoje nós temos a alegria de novamente acolher em nosso programa a Camila. Seja bem-vinda novamente, Camila, em nosso programa. Obrigada, agradeço novamente o convite. A Camila hoje vai continuar partilhando conosco sobre as experiências dos teatros, questão vocacional, como a gente fazia os teatros também nos encontros vocacionais e juntamente com os seminaristas em nossa arquidiocese, que hoje muitos são padres, e assim a gente pode fazer essa memória da nossa história no seminário, mas também esta memória do serviço de animação vocacional que unia arte e vocação, arte e animação vocacional. Também nós queremos acolher o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Olá, padre. Olá, Maicon. Como vai, Camila? E também uma saudação para todo mundo que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais. Também nós acolhemos com alegria o Maicon, sempre presente conosco. Olá, padre. Saudações ao senhor, à Camila, ao Vitor e a todos os que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Amado coração, para nós darmos continuidade a este encontro vocacional, vamos juntos invocarmos a Santíssima Trindade para que nós, imersos na gratuidade que vem da Eucaristia que nós celebramos nesta semana, possa também reavivar em nosso coração a esperança que não decepciona. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos a oração vocacional que Dom Albano nos ensinou. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Amado coração, neste final de semana, nós estamos celebrando nós iremos celebrar o Evangelho de Lucas 9, 18 a 24. Como nos dizia Cirilo de Alexandria, nós temos a manifestação das palavras de Pedro, é o primeiro a confessar que Jesus é o Cristo. Ele é o Salvador do nosso coração, o Salvador do coração de toda a humanidade. E Ele resplandece na humanidade, em nossa vida, como nos recorda Cirilo de Alexandria. Então, neste Evangelho deste final de semana, somos chamados por Deus a ver essa resplandecência do Senhor em nossa vida, que se traduz em ternura, em amor, em doação, que se traduz em gratuidade, que nós celebramos na quinta-feira passada no Corpus Christi. O Senhor que se partilha por nós, o Senhor que se fraciona pela nossa salvação, como nos recordava nosso saudoso Papa Francisco. Mas ainda falando sobre o Evangelho deste final de semana, Ambrósio nos recorda que esta confissão de Pedro, confessar que Jesus é o Cristo, é confessar que Ele é Deus. E esta confissão de que realmente Jesus é o Verbo encarnado, o crucificado, o ressuscitado, que veio para redimir, essa participação da mística da redenção que revigora o nosso coração e nos refaz cotidianamente.
Ainda continua Cirilo dizendo, na contemplação do milagre da multiplicação dos pães, nós temos esta afirmação que realmente Jesus é Deus, Ele é divino e nos diviniza. E também neste silêncio dos discípulos que nós encontramos no Evangelho, é para nós entendermos o mistério messiânico. É um silêncio que honra o tempo presente, este tempo de glorificação, o tempo da divinização, porque o tempo comum, o tempo ordinário que nós estamos celebrando, é o tempo da economia salvífica, é o tempo da nossa salvação, é o tempo também da nossa glória, esta glória que é uma satisfação e uma plenitude em nossa vida, em nosso coração. Por isso, neste final de semana, somos chamados por Deus nosso Senhor, com as palavras de Pedro, confessar que Jesus é Deus, também acreditar que Ele resplandece o nosso coração e que a cada dia, seja no tempo comum, possamos vivenciar esta glória presente e contínua na nossa vida. Falando de um Deus que nos chama, de um Deus que nos chama à vivência da glória, da luminosidade, do esplendor do coração, nós temos, como ouvimos e também estamos acompanhando, a presença da Camila em nosso programa vocacional. Pela segunda vez nós trazemos ela aqui, como eu havia prometido, a presença da Camila é hoje para partilhar as luminosidades vivenciadas na nossa missão quando eu era seminarista, juntamente com um grupo de teatro, nós saíamos nas paróquias para evangelizar, levar a palavra de Deus, levar o chamamento da Trindade através da arte. Camila, vamos então recordar os bons momentos, o que vem na sua memória, assim, quando nós como que era o carrinho lá que... Corsinha. O Corsinha, né? Corsinha vinho. Que enchia de taiko, figurino, né? Só Deus sabe como cabia. Né? Só. Uma experiência que você lembra, assim, que foi significativa. Experiência da gente ir para outras cidades, né? Eu acho que ficou muito marcante, assim. Até peço permissão para mandar um beijo para o meu esposo, o Edivaldo, o Rafael, meu filho, que da última vez eu vim aqui eu não mandei, eles ficaram bravos. Aproveitando as saudações, também me esqueci de saudar os nossos seminaristas da Arquidiocese, que hoje nós celebramos o dia de São Luís Gonzaga, o dia dos seminaristas. Então, nossa gratidão por vocês existirem, pelo sim, a perseverança de vocês. Vocês são as nossas pérolas amadas e a nossa esperança para o futuro clero, para a humanidade, principalmente na igreja local aqui em Londrina. Então, nossa gratidão pela existência e pela vocação de vocês. Aproveitando o ensejo da Camila, também quero saudar a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha que nos acompanha, e anche a voi tutti amorevo licore que te acompanha no ogni sabato in questo programma vocazionale. Oggi parleremo un po' di più sulla importanza della vocazione e l'arte che ci trasfigura e ci fa anche animatori vocazionali. Così, con la presenza della Camila, que te parlerá su questa significativa experiência. Muito bem, Camila, voltando então nas experiências, eu queria assim que nós pudéssemos entender nesta presença hoje no nosso programa dessa arte que vai transformando os nossos corações, o coração da nossa família. Camila, então voltando
Qual foi a experiência assim que te marcou nessas viagens? Eu acredito que aquela que a gente foi em 1º de maio, né, me marcou bastante, que a gente vivenciou, além porque a gente fez vários teatros naquele final de semana, né, então além dos teatros, a gente ficava muito na casa das pessoas, né, eram as pessoas da cidade que nos acolhiam. Então, aquela viagem me marcou bastante, que a gente ficou na casa de uma senhora, né? Eu esqueci o nome dela, não sei se o senhor lembra. E ela tinha perdido um filho, então assim, eu também tinha acabado de perder minha mãe ali, e a gente aprendeu várias coisas, que não é só a gente que tem problema, né? Todo mundo tem problema, e às vezes a gente vai para fazer o teatro para as outras pessoas e a gente acaba também aprendendo com toda a vivência que a gente tem. E foi eu, meu esposo, o senhor e acho que minha irmã estava junto também. E a gente ficou na casa dela. E ela viu meu esposo, assim, ela lembrou muito do filho dela, né? Na época ele era meu namorado, né? Meu esposo. E ela colocou ele para dormir no quarto do filho dela, que tinha falecido de um acidente. Então aquilo me marcou muito, e marcou ele também, até a gente conversando em casa, ele falou, conta, né, sobre o que a gente iria contar, porque a gente saía cedo, né, Sim, padre? A gente saía sábado cedo, voltava só no domingo. Domingo à noite. À noite. Então a gente tinha que sair mais cedo para preparar tudo. Isso. Né? E voltava. O ambiente, às vezes até limpar as coisas, tudo, né? Preparar completamente. Sim, então e quem recebia, a gente ficava na casa do povo, assim. E geralmente a gente ficava, a gente que ia junto no mesmo carro, a gente ficava na mesma casa, ou às vezes o senhor ficava com os meninos onde eles ficavam, né, junto com os seminaristas, e a gente acabava ficando com alguma família, mas essa me marcou bastante também. Sim, e interessante, 1º de maio marca bastante a nossa vida, né? Porque lá, por exemplo, foi lá que nós ganhamos o baú, você lembra? O baúzinho que da outra que o senhor entrava dentro. Isso, todo dia, sempre. Dava um trabalho pra gente colocar esse baú no carro. E meu marido ficava bravo, né? Mas não cabe esse baú, que tinha que levar 500 coisas. Isso. Como que vai pôr esse baú? Ele falava assim, não, eu vou dentro do baú, se for necessário. Vai levar, vai, né? E aí a gente levava. Isso, e foi lá, aquele baú foi um presente de uma família de 1º de maio. Um baúzinho antigo, né, histórico, que nos acompanhou muito nos nossos teatros e tudo, né? Inclusive o Gabriel esteve aqui e falou da vez que eu esqueci ele trancado dentro do baú. É esse baú. É o baú de 1º de maio. Mas várias coisas aconteceram, né? Porque a gente ensaiava, assim, mas tinha coisa que a gente não ensaiava. Tinha coisa que a gente ia no improviso. E acabava acontecendo essas coisas, assim. E tipo... são essas coisas que ficaram marcados, né? Sim. Porque tipo, era tudo de um bom coração, né? Com grande alegria, disponibilidade para conhecer as famílias e tudo. Sim. Mas assim, deixando esse traço, né? De um Deus que nos ama e um Deus que nos chama também, né? Através da arte. Outra família, não sei se o senhor lembra, que a gente ficou, e foi bem legal também, foi em Califórnia, lembra? Sim, que tava sim. o Padre Edivan com a gente. Nossa, eu levei um susto aquele dia, porque acho que tava eu, minha irmã, o senhor, meu esposo e o Padre Edivan. E os meninos iam dormir no quarto, e eu e a minha irmã, a gente ia dormir na sala. Na casa da Dona Iracema. Eu não lembro o nome da senhora, mas... aí a gente tava lá. E a gente tava todo mundo na sala, assistindo o Cirque du Soleil, vendo o que a gente ia fazer no outro dia.
E conversando ali, de repente, o Padre Edivan, eu vou dormir. Não, eu preciso dormir, que não sei o quê. Foi. Aí ele pegou, se enfiou no colchão, ele foi dormir no colchão, no chão, e o colchão ele descia, assim, né? Era um colchão mais molinho, ele descia. Aí eu falei assim, vamos ver, vamos ajeitar as coisas, né, pra dormir. Eu dou de cara, assim, no quarto, tá parecendo que o Padre Edivan só tava com uma cabeça, assim, o corpo dele tava todo afundado, assim, no colchão. Eu levei um susto. Falei assim, gente, que é isso? Era praticamente que ele só tava com uma cabeça, assim, e o resto do corpo coberto, recoberto. Nossa, né? Ai, gente, que susto. Mas era interessante, né? Porque lembrando da Dona Iracema, que sempre ela ainda manda mensagem para mim, até um abraço e um beijo para Dona Iracema, lá de Califórnia. E assim, o quanto o povo ama receber, né? Nossa, gostava, fazia de tudo pra gente. Né, de tudo. Nossa, comida não faltava. A gente comia bem, assim. O povo gostava muito de receber a gente, sim, assim, sim. Né? Porque também tinha a questão da catequese, que a gente unia os grupos de jovens, né? Lá em Califórnia mesmo, nas minhas férias, porque esse era sempre período de férias, lembra, né? Sim. Da universidade. Eu me lembro que sempre eu ia lá para também ir nos colégios, né, para evangelizar nos intervalos. E uma música para gente recordar esse tempo. Vamos ver o Orelho Kunde, então. Orelho Kunde. A gente fazia muita coisa para criança também, sim, né? Nessas cidadezinhas, assim, de manhã, assim, a gente fazia bastante coisa para criança. E aí tinha Pierrot, né? Sim, o palhacinho francês, tudo, né? Daí a gente sempre cantava uma música assim de Cirque du Soleil, mas essa música Orelho Kunde, ela não tem tradução, né? Como a gente falou, né, no outro programa. Ela tem a tradução você dá o sentido. Você que dá o sentido, Aquilo isso. que você sente é o que significa a música, isso. né? Então a base é mais ou menos assim. Orelho Kunde, 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 Orelho Kunde.
E daí as crianças participavam, né? O pessoal participava também cantando, batendo os dedos, né? Estralando, Estalando os dedos, né? isso. Dá todo um sentido sagrado para o momento, né? E é onde nós então refletimos sobre o sentido da vida, né? Com as crianças mesmo, né? O sentido da vida, o sentido de estar no mundo, toda essa beleza de celebrar a vida, né? Muito bem, amado coração, nós estamos aqui celebrando a nossa vida, celebrando a existência, recordando a nossa memória, a memória afetiva, a memória sagrada, juntamente com a Camila, que eu chamo ela de Mãe Camila, porque, como nós sabemos, foi na casa da Camila que nasceu o grupo de teatro Alcores, Alma, Corpo e Espírito, que inclusive foi a Bruna que deu o nome, né, Alcores, para simbolizar a totalidade do ser, que é chamado a sacralidade. E agora então eu passo a palavra para os nossos amados seminaristas, hoje celebrando o Dia do Seminarista. Bom, Camila, dando um spoiler dos encontros vocacionais, inclusive é o tema do encontro de amanhã, como parte principal da nossa vocação como batizados é professar a nossa fé. E Deus já ensina que existem várias maneiras de professar a fé. E uma das coisas interessantes do teatro, do grupo do teatro que vocês fazem parte, é exatamente a função, a missão de professar a fé a partir do teatro. Então, para você que faz parte disso, já faz parte disso há muito tempo, como que você acha que o teatro ele influencia esse chamado em você? Esse chamado de ser cristão e de influenciar, de professar a fé? Eu acredito que o teatro me influencia, né, a estar cada vez mais profunda na fé, por conta de tudo que a gente fala, né, no teatro. Às vezes a gente não fala muito, às vezes é uma expressão mesmo corporal, mas como eu disse, né, da outra vez também que eu vim aqui, também falei um pouco sobre isso. Tudo isso que a gente faz no teatro eu levo muito para minha vida, né? Então tudo que o Padre Wendel ele propõe ali no teatro e fala no teatro, eu também fico atenta, né, a tudo que está sendo dito e tudo que a gente está trabalhando e tentando levar para as outras pessoas, e também pego isso para minha vida, né? Tento levar isso para minha vida, com certeza. É claro que agora, eu acho que quando a gente era mais novo, a gente ia muito assim, né? Vamos. Agora eu acho que eu tô mais calma, mais madura, eu consigo assimilar mais as coisas que a gente fazia. Na questão da fé, eu digo, né? Porque eu acredito que isso vem com a maturidade mesmo, né, Padre? É verdade. E daí a gente vai assimilando mais todas essas coisas, tudo que acontece na nossa vida, e vai procurando ter cada vez mais firme na fé com tudo isso que a gente vai apresentando e falando para as pessoas. Porque até mesmo as expressões que nós fazemos é a expressão da nossa fé, né? Sim, é a expressão do nosso crer. Então, acho que acredito muito que nós transmitimos a vivência, tanto é que o nosso teatro não tem muito ensaio assim, porque é o sentimento naquele momento com aquele público, né, Camila? Sim. E é o que nós carregamos dentro do coração, que é a fé profunda, né? Porque eu acredito também que quando a gente fala, né, do corpo, alma e espírito, a gente também tá ali, naquele momento. Totalmente, né? Então a gente tem que passar isso para as pessoas. Para passar isso para as pessoas, a gente precisa realmente estar ali de corpo, alma e espírito. Senão a gente não consegue, né? Não consegue fazer. Bom, Camila, o padre falou sobre essa expressão da fé por meio dos teatros, né? E uma das coisas que eu acho mais belo, né, da oportunidade de participar dos teatros e ouvir, né,
é ver o canto mesmo como essa expressão da fé, né, na sua pessoa, como que essa expressão da fé se dá, né, através do canto, pela sua pessoa, né, no teatro. E como que você vê a importância do canto também, né, da beleza do canto, da harmonia do canto, chegar até o ouvido daquelas pessoas, tocar. Como você vê que essa experiência de fé, principalmente com a dimensão do canto no teatro? Eu acredito que a música, ela muito mais do que somente palavras. Claro, palavras são importantes e a música vem complementar, né, com muito... Porque assim, a música, ela toca o coração, né, realmente das pessoas. E eu, desde pequena, eu tenho muito contato com a música, né? O meu pai era músico e aí eu sempre cantei na igreja também, desde pequenininha. E para mim, a música, você pode, qualquer momento que você for lá em casa, com certeza vai estar tocando uma música, né? E assim, a música sempre fez parte da minha vida. E eu acredito que a música, ela toca realmente o coração das pessoas para fazer essa pessoa se abrir, né, para a fé. Então, a música é muito importante, acredito. Tanto que o padre queria essa parte ao vivo, né, porque eu acredito que o ao vivo tem essa emoção também, né, mesmo que às vezes saia alguma coisa errada, alguma coisa, mas assim, é aquilo que a gente está sentindo naquele momento, né, é muito importante realmente. Então, minha irmã tocava e eu cantava, então era dali, da hora, do momento, né? E as pessoas sentiam isso. Sim. Então é importante, sim, porque eu acredito que as pessoas também são abertas mais pela emoção, às vezes, sim, né? Sim. Então é uma coisa que melhora muito, assim, o teatro, eu acredito. Sim, muito bom. É uma expressão do interior mesmo, né? Da pessoa. É uma expressão do interior que toca o interior também da outra pessoa, né? Eu acredito. Sim. Eu acredito nisso, né? Que a pessoa, ela se sente mais tocada, assim, ouvindo uma música. E a gente que fazia as letras da música, né? Sim. Então, as letras não eram... É que nem a gente cantava essa do Cirque du Soleil, né? Uma outra que não tinha tradução. Mas as músicas, geralmente a gente colocava uma letra em cima de alguma música do Cirque du Soleil, por exemplo. Então, a gente levava realmente na música aquilo que a gente queria falar, né? Para as pessoas. E com a emoção que a minha irmã tocava e eu cantava ali naquele momento. Sim. Muito bom. É interessante fazer a relação com o mesmo depoimento que o maestro disse aqui sobre música, ele que é profissional. É muito interessante. Camila, você trabalha com educação. Sim. Você trabalha com alunos. Sim. E a verdade é que nas escolas, o ensino hoje em dia é muito pautado mais pela razão do que pela emoção. Como você coloca todo esse teu lado teatral, esse teu lado musical, nesse processo de educar os jovens? Eu não sou de ficar cantando muito na sala de aula. Meus alunos aí que escutam, né? Eu não sou de ficar cantando muito na sala de aula, não. Às vezes uma musiquinha ou outra ali só para decorar alguma coisa. Mas eu acredito que, assim, do que eu trago de tudo isso que eu vivencio dentro da igreja, né? Eu acho que o que eu levo mais para a sala de aula, assim, é um pouco de serenidade. Eu não sou aquela pessoa que fica gritando com os alunos, sabe? Aí todo mundo fala, mas você é muito calma. Eu falo, mas se eu for muito brava, daí não tem jeito, né? E os alunos acabam, assim, depois entrando no ritmo e pegando jeito. Mas assim, eu sou bem tranquila, assim, e a gente vai levando. Ainda mais que eu dou aula de matemática, né? Aí tem que ter mais paciência e escutar também os alunos, né? E olha só, o testemunho da mãe Camila, tem um aluno dela que faz encontro vocacional com a gente, né? Que está fazendo acompanhamento conosco.
Então é uma graça, uma grande alegria poder ter esse testemunho da Mãe Camila hoje aqui conosco. Amado coração, nós estamos indo para o nosso último momento, último bloco da nossa conversa. E assim, Camila, eu gostaria, nesse momento, né, falando da música, da arte, né, que a gente pudesse recordar uma outra música, se for possível, para nós entendermos toda esta profundidade mística do Senhor que nos atravessa através da beleza, né? Porque, como dizia Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Até esses dias o Maicon me apresentou uma pregação da peregrinação da Santa Sé, que uma freira falava justamente sobre a beleza, né? E a beleza da cruz, o crucificado, né? Tem um jornalista italiano que fala que o crucificado é essa beleza ferida, mas absoluta, né? Uma beleza que traz um sofrimento, traz um drama, mas é o absoluto, é o eterno, né? É a plenitude da nossa vida. Que música vem no coração? Você consegue ser feliz? Uhum. Então, né? Porque é uma música que a gente fez lá em casa. Isso. Eu, o Senhor é minha irmã. E daí eu acho que é muito profunda essa música para nós, né? E para as pessoas também, acho. Muito bem. Você consegue ser feliz buscando amor que está em Deus, na alegria do viver e nas suas boas obras. Para mudar é preciso dar um sentido para a sua vida, poder amar sinceramente, também gratuitamente. Escute a voz que vem de Deus. Escute a voz de Deus que ressoa em seu coração. Viver na alegria, buscar sabedoria, ter paz e harmonia, com fé e oração. Viver na alegria, buscar sabedoria, ter paz e harmonia, com fé e oração. Essa é a graça que nós queremos desejar ao seu coração, que nós possamos encontrar o sentido da nossa vida, que está em Deus, a plenitude do nosso ser, que está no coração de Deus, para juntos então vivenciarmos a nossa vocação, que é salvação para a nossa vida. Falando da vocação, que é salvação para a nossa vida, Camila, você poderia deixar uma mensagem? Você já deixou essa mensagem através da música, mas uma mensagem para quem está nos ouvindo e nos acompanhando através das mídias sociais? Sim. Eu gostaria de falar, né? Acho que a gente fala muito sobre isso. Realmente para as pessoas, né? Que isso que a gente fala do corpo, alma e espírito é verdade, né? É realmente transformador, assim, na nossa vida. Que a gente faça realmente as coisas, né? Como o Vitor me perguntou sobre as aulas, né? Eu também tento trabalhar de corpo, alma e espírito, né? Isso faz a diferença realmente na nossa vida,
né? Não só no trabalho, mas como em casa, como mãe, como esposa, como amiga, como irmã, como filha, né? E isso tem mudado muito a minha vida e acredito que a vida das pessoas começam a mudar a partir do momento que elas tomam a decisão, né? Que no caso eu, né? Falo sobre mim. No caso que eu tomo a decisão para viver dessa maneira. Então, acredito que essa seja uma mensagem que para todos refletirem. Muito bem, obrigado. Realmente, se não estamos por inteiro nas nossas atividades, no nosso trabalho, na nossa pastoral, na nossa animação vocacional, algo fica a desejar e então a realização, a plenitude não acontece. Como diz uma música medieval, interpretada por Paulo Bonvino, Pleni Sum, para alcançar a plenitude do ser, precisamos estar com o corpo, a alma, o espírito, com a nossa corporeidade. Obrigado, Camila. Obrigada, Vamos, daqui a pouquinho a Camila vai cantar uma última música para nós encerrar o nosso programa. Vitor, nós temos um recadinho importante falando das vocações e da plenitude do nosso coração. Então, amanhã, domingo, dia 22 de junho, nós teremos nossa última experiência vocacional desse semestre. Em julho nós estamos em férias e em agosto volta novamente. Mas em julho, amanhã, 22, é o último do semestre. Então todos vocês, vocacionados, para todos os rapazes, a partir dos 15 anos, que sintam esse chamado, que sintam esse desejo. A gente ouviu muito sobre isso hoje, a gente tem ouvido bastante aqui no programa. Então, para você que sinta esse chamado, essa vocação, que sente que Deus está te chamando, essa é a hora. Venha amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Catedral de Londrina, começando com a Santa Missa das 8 da manhã. Estão todos convidados para a experiência vocacional imersos em Cristo. Serão todos bem-vindos. Então vamos imergir em Cristo, celebrando às 8 da manhã a Eucaristia, depois passando essa jornada vocacional com os nossos seminaristas, os padres, com os testemunhos que nós lá poderemos experimentar e vivenciar. O mais importante é a partilha do nosso coração, porque na partilha a gente vai descobrindo o desejo, a vontade de Deus na nossa vida e assim discernindo qual a nossa vocação, qual a realização que Deus tem para o nosso coração. Então você é convidado, nosso convidado especial, para celebrar esta jornada aonde estaremos imersos em Cristo, celebrando a nossa vocação batismal. Amado coração, nós agradecemos profundamente a cada um de vocês por ter participado conosco deste programa vocacional da Arquidiocese de Londrina. Un abbraccio a voi tutti, amorevoli cuori. Oggi abbiamo parlato sulla importanza dell'animazione vocazionale e la arte attraverso la musica, la espressione corporale, dove siamo chiamati a vivere la nostra corporeità divina, sacra, dove Dio ci parla e te chiama per il nome. Assim, amados irmãos e irmãs, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossa vida, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos seminaristas, Mãe das vocações, Mãe da esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos seminaristas, Mãe dos vocacionados, Mãe da esperança, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, para encerrar, com grande alegria no coração, vamos escutar esta música Kumbalauê, interpretada pela Mãe Camila. Com gratidão, escutemos. Kumbalauê mana, urulime. Kumbalauê mana, urulime. Te comandembala,
Teku mande bala, teku mande, kumbala we mana, kumbala teku mande. Querunda, sonhei, querunda, badire. Kumbala weri, azamani kirunda we. Querunda, sonhei, querunda, badire. Kumbala weri, azamani kirunda we. Kumbala weri, azamani kirunda we. Senhor, chamaste-me, aqui estou.